Boa noite, estamos aqui ao vivo na 93 Notícias, já aqui com Jorge Carvalho. Vamos falar aí sobre o novo normal. Boa noite, galera que está chegando aí na 93 Notícias, hoje aqui no Melhor a Cada Dia, são 19 horas, obrigado pela participação de vocês, quem puder participar, quem puder convidar mais pessoas, está aí hoje com essa fera, com esse óculos magnífico aqui ao vivo. Rapaz, óculos novo e tudo, hein? Muito bem, gostei, novo visual, nova fase e tal. E Jorge Carvalho, só falar um pouco sobre você, a gente não pode tossir muito não, senão o pessoal vai embora. Jorge Carvalho é uma figura fantástica, eu conheço há muito tempo, né? Ele é fascinante uma conversa com ele, ele tem doutorado na Alemanha, espero que ele traga dicas para a gente aí da Alemanha sobre o novo normal. Foi secretário de Cultura, secretário de Educação, foi da Insetur, na universidade, tem uma larga experiência, fora que ele pode ser visto aí também como um grande intelectual também, não é isso, Jorge Carvalho? Boa noite. Vamos lá, né? Eu troquei meu Instagram e botei assim, aprendiz. Eu desisti de colocar qualquer coisa como consultor, mentor, coach, né? Que está muito na moda coach também. Me perdoem os coaches. Mas eu tirei todas essas coisas assim, porque a gente está totalmente perdido. Eu me sinto, às vezes, assim, desorientado, né? Com a bússola que não serve para nada, o norte que ela aponta. Mas boa noite, Jorge, obrigado por estar com você aqui na 93 Notícias. A gente tem aqui hoje, em média, uns 800 espectadores, que eu acho um número considerável assim, ao vivo, e estamos prontos aí para responder as respostas das pessoas, e dizendo que a gente não está aqui para esgotar todos os assuntos, a gente não tem certeza de tudo, mas falar um pouco do que a gente está percebendo. Boa noite, grande Jorge Carvalho, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Eu quero dizer o seguinte, no dia que eu puder fazer o que você fez, ou seja, não botar nenhuma credencial de apresentação no Instagram, eu terei conseguido, como se dizia antigamente, vencer na vida. Opa! Porque quem não bota mais nada é porque já é uma pessoa tão importante e tão notória que dispensa apresentações. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Jorge. E aí, quero dizer que estou muito feliz, né, muito contente e satisfeito por ter sido convidado por você para estar aqui nesse bate-papo. Legal, obrigado. E assim, outra coisa, quando eu comecei, eu estava sozinho fazendo as lives, e nesse horário agora está todo mundo fazendo live. Eu me sinto até envergonhado, eu não sei, ou não sei se é frustrado, não sei, mas tem coisa demais, tem muita informação. E tenho medo até de ser desnecessário. Olha, a dona Julícia aí também acompanhando, a Estherzinha acompanhando, tem muita gente, e tem pessoas de outros países aí acompanhando também, Jorge, daqui a pouco você vai perceber. Legal. Jorge, a gente vai falar um pouco sobre o novo normal. Perfeito. Né? A gente tem a Organização Mundial de Saúde mudando de pensamento, temos esse problema com o nosso presidente, os filhos dele, tem uma expectativa das coisas abrirem, por exemplo, no caso da cidade que a gente mora, em Aracaju, dia 15, e algumas frustrações. Eu hoje, pensando, entrando no carro, eu fiquei com a sensação que qualquer lei que venha para o Brasil, para o brasileiro, fica como aquelas leis de extintor de incêndio e caixa de mitigamento para carro. Né? Todo mundo vai fazer, mas logo, logo todo mundo joga para o alto. Isso é um pouco... O brasileiro realmente é um ser humano especial com relação ao resto do mundo, Jorge Carvalho? Olha, eu não diria isso. Eu diria o seguinte, não só no Brasil, mas em qualquer sociedade do mundo, as pessoas, né, aprendem quando elas têm razões que as levam a aprender, a seguir os regramentos. Né?
nós tivemos um grande filósofo e sociólogo francês que me agrada muito, que é Pierre Bourdieu, e Bourdieu nos ensinou, né, a teoria da violência simbólica, né? Ou seja, os atos, as decisões, os regramentos, eles são eficazes quando eles se transformam simbolicamente, né, em coisas que devem ser obedecidas, em regras que devem ser seguidas. Porque né, qual é o papel do pecado na vida social? Né? Eu tenho medo de pecar porque eu sei que eu terei como castigo, né, a infelicidade eterna. Ah, Né? Arderei o fogo do inferno e jamais sentarei à direita do Pai, que é o castigo que se dá àqueles que não têm uma vida regrada, ascética e que não seguem os mandamentos divinos corretamente. e o que, que a Ora, gente na vida da tem, terra. Jorge? Oi? O que, que a gente acaba tendo? Que a gente tem, o brasileiro tem esse jeitinho de fazer as coisas, Eu sem acho te que o atrapalhar. jeitinho, eu acho que o jeitinho diz respeito, Alexandre, a exatamente um Estado que ainda precisa se consolidar mais, né? E precisa mostrar para todos que a lei é efetivamente para todos, que não há grupos especiais, que A não gente há precisa que as pessoas para as instituições quais a fiquem lei não mais. vale. Oi? As instituições precisam ficar mais fortes. Exatamente. Ou seja, é preciso que todos compreendam que a lei é para todos. Ou para dizer como se diz vulgarmente, o pau que Uhum. dá em Chico tem que dar em Daí, Francisco. Francisco. Se der Agora, só em Chico, Francisco jamais vai seguir nenhum regramento. você trabalhou em vários governos até, né? Uhum. E tem uma amizade grande com Gama e teve com Deda e outros mais e tal. É, a sensação que eu tenho de governo estadual, municipal, federal, que o lençol é curto e o governador fica ali atendendo interesses individuais, ou seja, não deixa essas instituições se fortalecerem, e aí ele pega assim, olha, nesse mês a mídia, o povo está reclamando de segurança pública, aí tira todo o dinheiro de saúde e educação, todo o foco, junta todo mundo e fala, olha, é segurança pública. Aí a porrada foi na educação, tá lá o secretário brigando com o sindicato e tal, não sei o quê. Não, vamos reformar a escola. Aí para a segurança, para a saúde, para tudo, e pega aquele dinheiro e leva para lá. Ou seja, os ordenadores de despesa ficam muito vinculados ao que esse chefe maior dita de regra naquele momento. Como é que se livra desse mal-estar da sociedade, digamos assim? Olha, veja bem, na verdade, só quem livra qualquer sociedade do seu mal-estar é a cidadania. Opa! Nós brasileiros temos a crença na magia dos governos. Nós estamos sempre à espera do Messias, né? Estamos sempre à Chegou espera. aí, chegou Pois um aí. é. Então, quando o Messias chega, frustra. Por quê? Porque quem resolve não é o Messias. Quem resolve Pronto. é a cidadania. Vou lhe dar um exemplo prático. Nós estamos assistindo, nesse momento, nós somos uma geração privilegiada. Uma das maiores revisões que a história contemporânea já assistiu. Uhum. Hoje foram derrubadas nos Estados Unidos da América as estátuas de Cristóvão Colombo. Caramba. Cristóvão Colombo, porque a sociedade norte-americana entendeu que Cristóvão Colombo, no processo de colonização, é responsável por uma das maiores atrocidades humanas, que foi a chacina do povo ameríndio. Pronto. E Inclusive o cidadão hoje. norte-americano decidiu que não aceita isso, como ontem os cidadãos ingleses resolveram retirar das praças as estátuas dos traficantes de escravos. Hoje seja, também eles saiu fazem um história. filme. Hoje também saiu um filme com 8 estatuetas do Oscar. Não sei se é O Vento Levou, qual é, que retrata muito a força dos senhores de engenho e tal, do chefe dos escravos e dos escravos. E ele foi tirado do streaming da HBO, né? Pronto. Exato. Reconhecendo que ele estava tratando mal os negros. Ou Exatamente. Ou seja, seja, a gente está passando por uma a transformação, é gente isso que está você queria fazendo uma dizer. revisão das convicções históricas. Uhum. A sociedade está dando um recado. Olha,
nós não aceitamos que esses senhores que cometeram essas atrocidades sejam tratados como heróis. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse ato jamais seria possível por um decreto de governo. Se Pronto. qualquer presidente dos Estados Unidos da América Achar. assinasse um decreto dizendo, olha, a partir de hoje, retirem todas as estátuas de Cristóvão Colombo dos Não ia espaços conseguir. públicos. Ninguém ia cumprir, ao contrário, a sociedade ia cair matando. Uhum. Deve ser a minha internet. A consciência social coletiva... Atenção. Uhum. A consciência social coletiva fez com que fosse possível, né, que as pessoas entendessem que não dava para continuar aceitando como heróis líderes que cometeram atrocidades contra a espécie humana. Entendeu? Então, ou seja, não adianta ter esperança em governo. Uhum. Não adianta esperar o novo Messias. Virar um Messias de direita, virar um Messias de esquerda, virar um Messias do centro. E não adianta. Se a cidadania não foi exigir exercida ativamente que a sociedade ande nesta direção e que o Estado pratique tais políticas, as coisas não acontecerão. Eu vi outra coisa que eu vi também, não sei se foi Globo News, foi o CNN, é um pai entrando no meio de uma multidão, no Rio ou em São Paulo, e o filho está encapuzado, ele pega o filho, você não vai participar disso, filho meu não participa disso. E ele tira o menino não, pai, eu sou livre e tal, não sei o que, ele tira a máscara, eu não creio você para isso, para ficar fazendo bagunça baderna. Eu não aguento mais a falta de saúde, não aguento mais a falta de educação. Um menino de 19 anos, né? E mais um monte de gente na rua fazendo a mesma coisa. Começou a ter um conflito forte de percepção das gerações, das necessidades da população. O pessoal mais novo está sendo mais autêntico quando vai para a rua buscar essas coisas? Olha, o conflito de gerações, no meu entendimento, Alexandre, ele sempre esteve estabelecido, não é? À medida que as pessoas vão vivendo, a complexidade social vai impondo novas demandas, vai impondo novas necessidades. E as pessoas, muitas vezes, entram em conflito com o interesse dos seus pais. Não é? Uhum. Nós somos de uma geração que assistiu a sociedade brasileira lutando pela redemocratização, que resultou na Constituição de 1988 e uma série de posturas que antes não eram admitidas no Estado brasileiro. Naquele momento, nós assistimos vários conflitos geracionais, né? E os conflitos geracionais dizem respeito à política, dizem respeito à economia, dizem respeito a práticas culturais, dizem respeito às relações familiares, né? O mundo, o macromundo se expressa no micromundo. E, retomando aquela questão inicial que você propôs, o Estado e os seus dirigentes não são melhores nem piores do que os seus cidadãos. Eles expressam aquilo que é a consciência cidadã de cada período da história em que nós vivemos. E os conflitos geracionais se colocam sob tal contexto. Você está dizendo, então, que está faltando educação, principalmente aqui para o brasileiro? Não, eu estou dizendo o seguinte, que a educação é um processo permanente que não se conclui nunca e que requer permanentemente que a sociedade atenda demandas que são cada vez mais complexas. Olha, a sociedade brasileira, se você pegar e retroceder 30 anos, né, retroceder até o final dos anos 80, do século XX, início dos anos 90, você vai ver que a sociedade brasileira era frágil em atenção no ensino fundamental. Não conseguia colocar todas as pessoas em idade escolarizável na escola. Hoje, a sociedade brasileira superou esse problema. Estão na escola todas as pessoas de 6 aos 14 anos que precisam ser escolarizadas no ensino fundamental. Todavia, o que a sociedade brasileira... Isso era uma demanda a ser resolvida. Foi resolvida. E se pôs uma demanda mais grave.
Que tipo de escola nós estamos oferecendo a esta sociedade? É frequente, é comum, é recorrente nós ouvirmos pessoas, principalmente aqueles mais experientes do ponto de vista etário, dizerem bem assim: a escola boa era aquela do tempo que eu estudava. Sim, sim. Será que era mesmo? A gente cantava o hino. Quanto por cento da população estava na escola? Uhum. Que tipo de demanda a sociedade tinha? Que tipo de conhecimento tecnológico a sociedade exigia de quem saía da escola? Né? Então, essas coisas precisam ser sopesadas para que a gente possa efetivamente perceber que a sociedade muda permanentemente. E por mais que se atinja determinadas metas, outras metas serão postas. Resolver problemas é ter problemas novos que surgem à medida que nós resolvemos os problemas que estão postos. Né? Verdade. É da demanda da vida social. A vida é complexa. Não, bastante. E esses 3 meses deram uma mexida em tudo. Tem coisa boa, viu, Jorge, que eu tenho reparado. Um exemplo. Há 3 meses atrás você não resolvia certas coisas no serviço público, que agora está tudo digitalizado e você consegue resolver muita coisa online, né? A gente descobriu que os juízes podem trabalhar de casa, o Tribunal de Contas e os legisladores em casa, e com equipe bem menor, ou seja, qual é a justificativa de ter tanta gente no legislativo, no judiciário e tudo mais. Então é uma coisa que também dá para a gente rever. E a população também descobriu, lógico, a classe média e a classe alta e o rico, que os hospitais nunca foram bons para o pobre e também passou a não ser bom para eles, né? Então é muita coisa sendo descoberta em 3 meses. Então, mas descobriu o outro lado da moeda também. Por exemplo, nós assistimos, né, nesse debate da saúde, coisas fantásticas. Hoje é um cidadão que virou unanimidade nacional. Chama-se Luiz Henrique Mandetta. Sim. O primeiro-ministro da Saúde do presidente Jair Bolsonaro. Né? Mandetta confessou em entrevista já que, ao assumir o Ministério da Saúde, ele tinha outra ideia do sistema SUS. Né? E nós sabemos que no Brasil há grupos que têm uma vontade imensa de desmontar o sistema SUS. Né? Uhum. E o sistema SUS virou algo que foi demonstrado a sua importância e a sua necessidade. Um sistema de saúde que foi concebido para atender a todos. O presidente Barack Obama, no final do seu governo, aprovou uma lei de saúde nos Estados Unidos da América, né, propôs ao Congresso, para oferecer saúde para todos, tal como é o modelo brasileiro. Né, uma coisa semelhante ao do modelo brasileiro. Uhum. Todavia, em nome desse debate da saúde, né, isso foi uma das coisas que contribuiu muito para que o candidato dele perdesse a eleição e para que o senhor Trump ganhasse a eleição. Valeu. Neste momento, o debate da saúde jogou o prestígio de Trump ao rés do chão, junto com a arrogância de Trump em relação à questão racial, que se impôs dentro desse contexto. Então, veja como as coisas são dinâmicas. Muito ao dinâmico. mesmo tempo em que nós percebemos a possibilidade de perceber também como é importante determinadas instituições que nós construímos no Brasil, que atendem a demandas da população e das quais o país não pode prescindir, porque elas são vitais para manter a sociedade brasileira funcionando. E o sistema de saúde que nós temos, de atenção à saúde, é um desses. Eu conversava há poucos dias com um amigo que é ortopedista, o doutor Antônio Cabral, e Cabral me dizia o seguinte, me dizia: Jorge, olha, em Sergipe, com todas as dificuldades, tragédias, problemas e complicações, o hospital que atende efetivamente a população, mesmo os de maior poder aquisitivo e que é muito bem equipado, é o USE. O público. É o hospital público. Ele disse: olha, se você amanhã sofrer um acidente com o seu carro, você tem plano de saúde e você vai poder ficar nos melhores hospitais privados de Sergipe. Obrigado. Mas antes
é melhor que levem você para o USE Para o para público. você receber o primeiro atendimento de urgência e o primeiro atendimento ortopédico. Depois que você estiver encaminhado, aí você vai depender de outras estruturas, é melhor você ir para o hospital privado. Eu queria interromper você pegando uma deixa que você deu aí que eu acho interessante. Janeiro, fevereiro, a conversa, Brasil 200 e todos mais, era vamos privatizar tudo, deixa que o mercado resolve, né? Não, nem se preocupe e tal, porque o mercado resolve tudo e tal, papapá. Quanto menos Estado, melhor. Estamos na pandemia, tirando aqui, ó, energia, telefonia, se você atrasar, corta. Não tem conversa. Companhia de água pública não corta, está dando isenção, está ajudando consideravelmente, fazendo a parte social dele. Os bancos privados continuam com juros altos. Lá na estratosfera, baixaram para 3,5% ao mês. Os bancos públicos, tem banco dando 2,5% ao ano. Ou seja, quem está ajudando, na verdade, é o serviço público, né? Você acha que o Brasil é cedo ou já seria o momento de seguir na linha que estava indo de privatizar tudo? Você acha que isso seria uma covardia com a população ou não? Olha, Alexandre, eu acho o seguinte, que nada que é absoluto dá as respostas que a sociedade demanda. Há coisas que são do serviço público e que funcionam maravilhosamente bem, que a sociedade precisa delas. Há coisas que são serviços privados que funcionam bem, que a sociedade precisa deles. Nem a ideia de estatizar tudo é boa, nem a ideia de privatizar tudo é boa. Se estatizar tudo, nós teremos problemas, se privatizar tudo, não dará certo. Até porque você pegar qualquer sociedade desenvolvida, você verá desenvolvida do ponto de vista da teoria do capitalismo, eu estou falando. Sim, sim. Você pegar os Estados Unidos da América, a Inglaterra, a Alemanha, a França, o Canadá, a Austrália, o Japão, eles têm serviços públicos eficazes. Uhum. E as grandes empresas privadas, Apple e tudo mais, todo mundo pegou dinheiro público, né? Pega dinheiro público, todo mundo recorre ao financiamento público e demanda uma série de serviços que são serviços controlados pelo público. As fantásticas universidades norte-americanas, que a gente não cansa de elogiar, têm financiamento público que financiam diretamente o aluno. Elas funcionam todas sob a lógica privada. Cobram taxas escolares, anuidades elevadíssimas. Mas há um sistema de financiamento ao ensino que é misto, que parte é privado e parte é público, né? E boa parte das empresas e fundações privadas que financiam esse sistema financiam também com a participação do Tesouro Público. Então, não dá para transformar nada em absoluto. E essa corrente neoliberal, né, que chega, se a gente estatizar, tudo resolve. Né? A realidade, a cada dia, se encarrega de mostrar que não. Assim. Se tivesse acontecido lá, tudo fosse privatizado lá no período do nosso Bolsonaro lá do ano passado, a gente estava hoje passando uma série de dificuldades. O sistema SUS esteve na marca do pênalti. Quem está resolvendo a pandemia do Brasil hoje é o sistema SUS. É o sistema SUS. E está todo mundo atrás também, os empresários estão todos atrás do Banese, banco, no caso, quem está vendo aqui Sergipe, também públicos. É o banco público, né? Então, espero que isso sirva para dar uma consciência, ou então que se abra mais o debate sobre isso, para ver que mediar, não é a saída. Né? Para mediar. Agora, falando de comportamento, que a gente já vai para quase meia hora, Jorge, falar com você é uma coisa fascinante, assim, né? Eu gosto de falar com pessoas inteligentes. Você acredita que a gente vai ter esse novo normal, como a gente começou, alguns profetas começaram a falar aí, há uns 30 dias atrás, eles tinham essa certeza, né? Não, vai ser assim, vai funcionar, vai ter uma mudança radical e tal. O mundo sempre foi um pouco mais lento, né? Você que é professor de história e tal. O que você me diz? Eu vou dizer o seguinte, o novo normal é um rótulo muito interessante, muito charmoso, muito simpático. Mas o novo normal é velho. Né? Certo. O novo normal será o velho normal. Entendeu?
O Explica isso aí pra gente. haverá um normal novo, e aí eu vou retomar o tema da cidadania, se a cidadania brasileira for capaz de exigir instituições diferentes. Nós tivemos hoje um fato importante, hoje cedo, o país amanheceu com esse susto, na política educacional brasileira. O presidente da República assinou uma medida provisória dizendo que agora a universidade não precisa mais opinar na escolha do reitor. O ministro Weintraub nomeia quem ele quiser para ser reitor. É a pessoa certa para isso. Nomeia quem ele quiser para ser reitor. Resumo da ópera. A essa hora, há uma mobilização nacional de instituições e da sociedade inteira mobilizada em torno desse debate. A cidadania está se fazendo presente e eu acredito que o Poder Executivo vai ser obrigado a retroceder, como já foi obrigado algumas outras vezes. Né? Por quê? Por uma razão muito simples. Primeiro, o país já teve essa experiência de o Poder Central decidir quem ia ser o reitor. Né? No período que antecedeu a Constituição de 1988, normalmente, como é que funcionava? O Conselho da Universidade se reunia, a legislação central montava um conselho que o governo tinha a maioria no conselho e fazia uma lista. E na lista botava o nome de quem o governador do estado queria que fosse o reitor, de quem o presidente da República, o ministro da Educação, o senador queria que fosse o reitor indicado. Aquele nome entrava na lista e o presidente nomeava aquele. Se adotou no Brasil um sistema de consulta pública. Né? Esse sistema se consolidou, a Constituição de 88 garante autonomia universitária, autonomia de gestão. Né? E aí, essa medida provisória que o presidente da República publicou hoje no Diário Oficial da União e encaminhou para o Congresso, na prática, ela revoga o dispositivo constitucional da autonomia universitária. Ora, a sociedade se mobilizou. Voltamos. O novo normal existe? Existe. Se houver a consciência cidadã agindo e impuser socialmente novas posturas, ou seja, conquistar outras práticas de funcionamento, conquistar outras formas da relação do Estado com o cidadão. O novo normal poderá existir nesse campo, mas o novo normal como um rótulo de uma coisa que vai acontecer por magia, eu não creio que esse novo normal venha a acontecer. Direi, o novo normal é velho. E, por exemplo, na área que eu trabalho, educação, eu já fiz essa discussão algumas vezes. Educação básica, está aí nossas escolas paradas há 80 dias. Não é? E dizendo o seguinte, olha, a escola está parada sem o edifício funcionar, mas pode ter atividade escolar, pode ter aula remotamente. Aí eu digo a você, como ter aula remotamente num país que menos da metade da população escolar tem acesso à rede mundial de computadores? Não é verdade. Então, que novo normal é este? Tem a rede, tem um pacote de dados, qualquer coisa, eles não têm acesso. Então, o que é que acontece? Os filhos das camadas médias, como filhos e netos de Jorge Carvalho, filhos de Alexandre Wendel, que aí já não é mais nem a camada média, já é a camada superior. Você não sabe o perrengue que está aqui. Esses aí, né, estou brincando naturalmente, né, mas nossos filhos, os filhos da classe média e os filhos da elite, podem ter uma estrutura em casa de acesso à internet, de notebook, de computador, de telefonia, que lhes permitem acompanhar de casa as atividades escolares. Mas os filhos do povo não podem, Alexandre, não podem. E aí, o que é que está acontecendo? Um abismo. Esse novo normal, ao invés de estar vindo em benefício do povo, está criando a seguinte situação: aprofundando a desigualdade escolar no Brasil, entre ricos e pobres. Aquelas famílias mais abastadas continuam estudando,
as famílias que têm filhos mais pobres estão em casa paradas, sem condição de estudar. Né? Ô, Jorge, a gente pode piorar e estender isso, aumentar esse abismo, porque não vai ser só aquele pobre miserável, não. Porque o classe média, eu tenho acompanhado, onde o marido ainda consegue trabalhar na rua e a mãe está em casa, as mães não estão dando conta de ligar um computador e acompanhar os filhos todo dia. Porque, na verdade, como ninguém estava preparado, está se exigindo um professor dentro de casa, de cada casa dessas pessoas, que tem computador e Wi-Fi. Alexandre, tem outra situação que a gente normalmente não olha para ela. Né? A gente lembra daquelas pessoas assalariadas de baixo salário. Mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa, amiga minha, um odontólogo, que eu conversei com ele a semana passada, ele me disse o seguinte: Jorge, eu estou desesperado, porque ninguém vai em consultório de odontologia nessa situação. Não é? A não ser que tenha uma hemorragia, uma situação de urgência. Mas aquele tratamento que você vai fazer, né, eletivamente, você deixa para depois. Não é? Aí ele disse: olha, eu sou um cidadão de classe média, tenho uma renda boa, tenho, mas pago as escolas dos meninos, pago as despesas de moradia, etc, etc, etc. E a fonte de renda tem 3 meses que não gera receita. E eu estou vivendo como? Estou consumindo o pouquinho que eu tinha e estou acabando de consumir desesperado, apertando o cinto, reduzindo o padrão de consumo e não sei o que vou fazer se demorar mais. Verdade. Porque, na verdade, assim que eu tenho conversado, Jorge, a crise ainda não bateu para muita gente, porque ainda não abriu o negócio. Falando no caso dos empresários, né? Porque ele está lá, a loja está fechada, ele não foi lá ainda olhar boleto de água, de luz, de telefone, imposto de 3 meses. Na hora que todo mundo voltar para ver isso, aí o desemprego que está abaixo vai dar um salto, porque eles não estão nem informando que demitiram as pessoas. Pois é. Então, isso ainda tem um salto grande para aparecer, ainda que ainda está escondido, está submerso. E ainda haverá um outro elemento, Alexandre. Sabe qual é? É o seguinte, não adianta ter a ilusão que na hora que as atividades forem retomadas, elas não serão retomadas na plenitude do funcionamento das cadeias econômicas, das cadeias produtivas. Né? Elas vão retomar lentamente. Eu hoje ouvi, né, e li também no noticiário expectativas, né, de alguns economistas sobre a redução do PIB. A redução média do PIB mundial tem economista que já está colocando na faixa de 7%. Tem gente mundial. Tem gente que já está prevendo redução de até 9% no PIB brasileiro. As autoridades do Brasil estão trabalhando entre 4% e 5%. Ou seja, a gente sabe que o governo sempre monta um cenário um pouco mais otimista. Né? Tem uma economista da Comunidade Europeia que ela pensa num retrocesso de 30 anos. A gente voltaria lá para os anos 90. Pronto. Então é isso aí, entre 7% e 10% de redução do PIB. Olha, reduzir o PIB em 7% significa parar a atividade econômica, perder emprego, né, e voltar a viver como a sociedade vivia há 20 anos atrás, com a população menor, né, e com demandas de outra natureza. À medida que a gente vai vivendo, as demandas de sobrevivência vão se avolumando, vão crescendo. Eu vou trazer, o Deda gostava assim, fale em língua de gente. Em língua de gente, eu gosto de dizer que assim, na casa da minha mãe tinha a cama, uma cômoda, o armáriozinho com uma roupa de todo mundo, e uma televisão e talvez um rádio, né? E as panelas. Hoje você tem que ter uma televisão, suporte de televisão. É claro. Foi ser exigido gesso e uma série de coisas. Você acha que com isso que você está falando, a gente vai voltar a morar no interior, a gente vai voltar a ter uma vida mais simples, pode se buscar menos luxo, menos aparência, a gente pode ir para esse caminho?
Olha, Alexandre, isso seria uma situação até que nos faria bem, mas eu não acredito que isso vai acontecer, não é? Uhum. Até porque é o seguinte, as pessoas têm família, têm filhos, os filhos estão frequentando universidades no espaço urbano, os filhos estão frequentando escolas de ensino médio e de ensino fundamental no espaço urbano. Hoje, a maior parte dos postos de trabalho está no espaço urbano. Uhum. Até o século XX, até o início da segunda metade do século XX, o Brasil tinha quase 70% da atividade econômica centrada no campo. É verdade. Hoje o campo é 70%. dinâmico, produz muito mais riqueza, mas essa Mas não questão se precisa de inverteu. gente. É, Mas não precisa de tanta gente. os postos de trabalho são urbanos. Uhum. Né? Então, quer Verdade. dizer, não dá para a gente se filiar a um dado bucolismo e achar que nós vamos voltar a um momento e que vamos sonhar com rio de leite e ribanceira de cuscuz, cada um numa pequena propriedade rural, né, ordenhando sua vaquinha. Não vai ser Verdade. assim. Né? Mas parece que o turismo vai voltar a ser local, vai ser mais dentro das cidades, mais dentro do país, porque as pessoas vão ficar com muito medo de andar de transatlântico, andar de avião, voos longos. Isso é quase uma certeza, né, Jorge? Eu não sei, talvez eu não comungue dessa certeza. É, certo. Olha, outra coisa que eu andei lendo esses dias, esse negócio de ficar em casa o tempo todo A gente lê nos mais traz o ainda. benefício da informação. Né? Outra coisa que eu andei lendo recentemente. É, as companhias aéreas estão em pânico porque manter os aviões estacionados nos aeroportos custa mais caro do que manter o avião voando. É verdade. Né? É o caso das locadoras de carro também. Pronto, exatamente. O mesmo caso. O avião não pode ficar esse período todo, essa temporada toda, sem acionar as turbinas, sem verificar as baterias, sem verificar os sistemas hidráulicos, sem verificar pneus. Claro, E para isso precisa de gente para fazer o trabalho. para E rodar. isso tem custo, com a diferença. Não está entrando receita. Né? Uhum. O avião que está voando não paga estacionamento no aeroporto. O avião estacionado o dia inteiro no pátio do aeroporto custa uma fábula em estacionamento. Então, eu penso que haverá um fenômeno. Que fenômeno é esse? Você vai viver uma febre de promoções de companhia aérea, de promoções de companhias de navegação marítima, de promoções de hotéis. Você imagine as cadeias de hotéis, o desespero delas. Aqueles edifícios enormes, cheios de apartamentos, de cozinha, de roupa de cama, de tudo, que se não der manutenção diariamente, será destruído por traças, por roedores, por insetos os mais variados, pelo mofo. Não é? Então, você imagine o custo de manter toda essa estrutura sem entrar nenhuma receita. Não é? Por isso que eu prevejo, que encerrado, né, e alguns economistas já disseram isso, encerrado esse período, nós vamos viver uma nova pandemia, a pandemia das promoções do turismo a preços mais módicos. Que vai acarretar uma euforia, né? Eu soube também que parece que na China e alguns países da Europa, que já liberaram, os ricos foram às compras dos carros caros, foram às compras das joias, foram às compras de todos o luxo que ele tinha direito, por achar que, pelo confinamento, ele merecia gastar esse $1 milhão gastar $1 milhão em alguma coisa, né? Eles eu acho, Alexandre, que eu mereço com sem confinamento. Quem não acha é meu poder aquisitivo. Verdade, verdade. Então não dá para prever nada, né? Então, assim, é por isso que eu fico falando desses coaches, desses mentores, né? Que olha, vai ser assim, vai funcionar assim, muito quadradinho, muito certinho. E o ser humano não é assim. Então, parece que Paris abriu e está todo mundo sentado, aglomerado, quase que um no colo do outro. Nos o que está usando máscara é o garçom. Exatamente. Né? E o pessoal estava dizendo que não ia ser assim. Ou seja, o que é que eu estou percebendo? O tal do novo normal, na verdade, o que ele está é pondo às claras a profunda desigualdade social, principalmente em sociedades como a sociedade brasileira,
em algumas outras sociedades latino-americanas, em sociedades africanas, né? Em países que têm semelhanças com o Brasil, como a África do Sul, por exemplo, que você tem alguns muito ricos e outros muito pobres, né? Então, essa desigualdade social, essa desigualdade econômica está ficando mais evidente do que nunca com este período. O que estão chamando de novo normal talvez sejam práticas da cultura social, não é? Não sei, talvez no Brasil a gente ponha um pouco o pé no freio do nosso hábito de, quando nos encontrarmos, dar um abraço, Sim. né? De beijar as pessoas, né? De pegar na mão, de conversar pegando no corpo, pegando no braço. Né? Talvez isso dê uma maneirada. Talvez isso a gente contenha mais esse tipo de comportamento, esse padrão de comportamento. Né? Todavia, as práticas da vida social, eu penso que elas vão evidenciar com maior intensidade a desigualdade social, com maior intensidade a diferença que há nos padrões de vida entre ricos e pobres. Né? Eu acho que isso ficará extremamente mais visível para todos. Né? A minha esposa, que é advogada trabalhista, ela teme muito com relação a esse hábito do empresário brasileiro que tem de chegar assim, olha, eu agora vou pagar de você de salário mínimo R$ 400. Pega ou largar, porque tem muita gente desempregada, eu vou pagar o que eu quiser. E me parecia que muita gente ia aceitar isso. Ela acredita num achatamento maior, perda de direitos, né? Ó, não vou dar vale de transporte, não vou assinar sua carteira e tal. Existe muito essa possibilidade, né, Jorge? Existe essa possibilidade e o Brasil vem num debate intenso. Né? O governo Temer viveu esse debate com intensidade e esse debate está presente subrepticiamente no governo Bolsonaro, de desmonte da estrutura de relações trabalhistas que nós possuímos atualmente. Né? É claro, há coisas da nossa instituição de relações trabalhistas que são coisas que nós herdamos de uma realidade econômica que não existe mais, né, na era do getulismo, né, quando toda essa legislação brasileira do trabalho se consolidou. Todavia, o sonho dos que não concordam com isso é como o sonho daqueles que assumiram um dado tipo de neoliberalismo, que entendia que, se privatizar tudo, o Deus mercado resolverá todos os problemas. Eu acho que, do ponto de vista das relações trabalhistas, se nutre esse tipo de sonho, né? De que desmontemos as relações do trabalho tal como elas estão postas agora e deixemos ao sabor dos ventos do mercado que as coisas se regularão. Né? E claro que não será assim. Né? É claro que cada sociedade tem os seus padrões de funcionamento, cada sociedade tem os seus padrões culturais e dificilmente a sociedade brasileira vai poder funcionar sob tais padrões. Acho que profissionais como a sua esposa, que é advogada trabalhista, e os que são profissionais do direito do trabalho, sem querer fazer redundância ou trocadilho, terão muito trabalho nos próximos meses e nos próximos anos na sociedade brasileira. Que era uma turma que em janeiro e fevereiro estava numa decadência, que advogado porque trabalhista... o desmonte da legislação trabalhista estava dispensando, né, eles. Agora eles vão ser valorizados de novo. Né? A gente tem muito, principalmente na América do Sul, a gente tem muito ciclo, muito sobe e desce, né? A gente tem muita insegurança jurídica, a gente tem muita coisa para resolver, né? Realmente, assim, é difícil saber por onde começar. E outra coisa, Alexandre, nenhum de nós sabe como será a concertação que se estabelecerá na saída desse período. Olha, vale a pena a gente lembrar de uma coisa. Todos os nossos vizinhos da América Latina, da América do Sul, neste momento, estão com a fronteira fechada para nós. Verdade. O Brasil, que já foi o Eldorado da América do Sul, nesse momento é um problema. Né? É um problema. A Argentina não quer que brasileiro entre no território argentino e não quer que cidadão argentino passe para o território brasileiro. O Paraguai, que tem extensas fronteiras com o Brasil, algumas das quais
é só você atravessar a rua. Sim. Você atravessa uma avenida, você né, já entrou no território paraguaio. No Paraguai, a mesma coisa. O Paraguai montou guarda nas fronteiras com o Brasil. Né? O amiguinho do presidente também não quer, pô. O Trump. Não, o Trump disse que nada de brasileiro viajando para lá. Né? A Venezuela, que é a geni da América do Sul, todo mundo bate, não quer saber de brasileiro entrando na Venezuela. Né? Uhum. Então, nós estamos numa situação difícil. E o que fazer? Né? Vale lembrar o seguinte, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil é a Argentina. Verdade. Como é que isso vai ficar quando passar esse período que se abrir? Não é? Nós vamos poder atender essas demandas? Nós vamos continuar recebendo essas demandas? O Brasil é sócio do Paraguai num negócio biliardário, que é a hidrelétrica de Itaipu. Né? Como é que vai ficar a gestão disso? Ou seja, é uma série de problemas que estão se pondo, que não estavam postos antes e que o Brasil vai precisar resolver. Né? E que tem um impacto na economia, no posto de trabalho de cada cidadão, em todas as atividades, enfim, que a gente vai precisar ver, né, o que é isso que chamam de novo normal, porque eu estou entendendo que o novo normal é muito velho. Né? Eu gostei. É o da vida da desigualdade. Se eu tivesse o dom que você tem da escrita, eu ia escrever: vem aí o velho normal. Né? Nada, eu sou esforçado, Alexandre. Vem aí o velho normal. Não deixa de ser uma boa ideia, não. Né? É verdade, eu acho que é interessante, é um bom pensamento. A pressão do comércio, né, em todo o Brasil é grande, parece que dão a entender, olha, São Paulo abriu por causa da pressão dos shoppings e tal, lá com Dória, não sei o quê, e aqui também não é diferente. Fica confuso, porque as informações são confusas, é lógico, mas como tem um público grande aí de Itabaiana tudo funcionou normalmente e também não é o número 1 de mortes. Tem coisa oculta, mal resolvida nesse vírus, Jorge? Olha, eu não sou muito assim adepto das teorias de conspiração. Sim, claro. Eu acho o seguinte, que é uma coisa oculta. O desconhecimento do planeta acerca do vírus. Né? Na verdade, é o seguinte, o vírus é novo, o planeta não o conhece. Né? O vírus é novo, por exemplo, o planeta não sabe, não tem certeza ainda, as autoridades médicas não conseguem afirmar se aquele que já teve a doença, a Covid-19, está definitivamente imunizado ou não. Verdade. Né? Nós tivemos sociedades que abriram e depois fecharam. A própria França fez uma abertura das escolas e fechou. Voltou atrás e resolveu aguardar mais um pouco. E você tem vários lugares. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, eu estava vendo hoje uma cidade importante do interior de São Paulo que abriu e decidiu fechar. Não é? Aracaju é uma cidade conurbada. Né? Aracaju tem problemas, mas Aracaju é conurbada. Aracaju é conurbada com Socorro, né? Aracaju é conurbada com Laranjeiras, Aracaju é conurbada com Itapuranga da Ajuda, né? O bairro Mosqueiro, você atravessa uma ponte e está do outro lado em Itapuranga, né? E toda essa margem do rio Vaza Barris, né? Você atravessa o rio, você está em comunidades, em povoações do município de Itapuranga, né? Alguns bem habitados. A conurbação de Aracaju com São Cristóvão faz com que haja determinados lugares que, se não for o rio, você não percebe a diferença entre Aracaju e São Cristóvão. Né? Então, por exemplo, a população que vive no limite entre São Cristóvão e Aracaju, em bairros como Rosa Elze e aquela região ali, na verdade, são populações que dormem em São Cristóvão e trabalham em Aracaju. Né? Então, esses problemas todos fazem com que a doença trafegue entre uma cidade e outra. E assim sucessivamente. Você tem cidades como Itabaiana,
que está lá, funcionando. Né? É. Mas você não sabe efetivamente o que vai acontecer. Sim, Né? sim. No interior do estado de Sergipe, você tem muitas cidades funcionando. Né? As pessoas... aliás, Normal. a estatística está aí. Sergipe é um dos estados, né, onde o isolamento social foi baixíssimo. No Nordeste, nós somos o percentual mais baixo de isolamento social. Né? É. Então, claro, que isso tudo Dentro de cria... Aracaju, Porto Dantas indo para Pois é. Socorro, tá tudo Isso. normal. O pessoal na rua conversando nas esquinas, como sempre se fez. Pois né? Entendeu? Por exemplo, eu não sei como é que está a Barra dos Coqueiros, mas a Barra dos Coqueiros é um município dentro de Aracaju. Verdade. Né? Verdade. A ponte nos une, nos liga, atravessa de um lado para o outro. Então, isso tudo tem um impacto que não dá para estimar. Eu converso muito com meu amigo Antônio Samarone, não é? Que tem diariamente produzido textos e lives e comunicados, né, analisando, até porque ele é sanitarista, é professor de saúde pública, conhece. E ele não é otimista em relação aos números do estado de Sergipe. Eu não tenho conhecimento técnico de saúde pública que permita que eu me manifeste. Mas até agora, aqueles que são defensores da necessidade da vigilância têm me convencido mais do que aqueles que acham que o pior já passou. Não, que já passou, tenho certeza que não. É isso. É outra coisa também que é interessante, porque assim, parece que agora que está aumentando a crise. É justamente na hora que aumenta a crise que manda abrir o comércio. Né? Parece que a gente veio... tá fora do time totalmente. Tem né? alguma coisa aí descoordenada. Tá, porque olha, aumentou a crise agora, não, então agora vamos liberar. Né? Agora que mais está morrendo gente, agora que os hospitais estão ficando lotados, não, então vamos abrir o comércio. Não tá casando uma coisa com a outra. Outra coisa que eu queria te perguntar, a Suécia foi um país que não adotou o fechamento. E a comunidade europeia pegou e isolou a Suécia, porque olha, aí morreu muita gente, a gente vai isolar você aí. Existe algum estudo sobre o preço desse fechamento? Ou seja, que muita gente fala, olha, se a gente fechar vai morrer mais gente por causa dos problemas sociais, por causa do desemprego, por causa das outras doenças e tudo mais e tal. Isso vai ser estudado, acho que mais para frente. Mas você tem algum pensamento nesse sentido? Ou seja, que está morrendo mais gente por causa do fechamento do que pela pandemia? Olha, Alexandre, outra vez eu tenho que me manifestar com aquilo que eu leio, com aquilo que eu procuro me informar. Né? Veja, a Suécia, eu acho um exemplo interessante. Eu tenho um grupo de amigos que, antes da pandemia, toda terça à noite a gente jantava junto. Né? Aí começou a pandemia, a gente passou 2 semanas sem conversar e aí a gente resolveu fazer uma live. Toda terça-noite a gente faz uma live para conversar as coisas que a gente conversava quando saía para jantar. Alguns deles, né, no começo das conversas, toda hora davam a Suécia como bom exemplo. A Suécia adotou aquilo que os médicos estão chamando de contaminação de rebanho. Né? Você deixa se contaminar todo mundo, porque aí imuniza a maioria e resolve. Né? No começo, todo mundo aplaudindo, entusiasmado com a Suécia. A Suécia é a maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes da Europa. É verdade. Né? Ou seja, aquilo que no começo foi sucesso, agora virou já não é mais preocupação. Né? Aquilo que todo mundo aplaudia, agora é motivo de censura. Né? E aí você fica nessa situação e diz, bom, e afinal, qual é o modelo ideal? É o modelo do isolamento rigoroso, com lockdown, ou o melhor modelo é o da contaminação de rebanho? A Inglaterra começou com contaminação de rebanho. Quando o vírus atacou o primeiro-ministro, aí eles transformaram a contaminação de rebanho em lockdown. Né? É verdade, é verdade. Então, é difícil de saber. A gente tem que atravessar isso aí. As autoridades sanitárias estão administrando um problema extremamente difícil. E outra coisa, que você também tocou nela, eu acho importante a gente falar, a economia. Eu ouvi muita gente dizer o seguinte, o isolamento destrói a economia.
Mas eu comecei a ver alguns economistas me dizendo o seguinte: olha, o que destrói a economia não é o isolamento. O que destrói a economia é a doença. Com ou sem isolamento, né, a economia sofre um impacto gravíssimo da doença. E já Uhum. tudo demonstrando. Onde houve isolamento e onde não houve, os estragos na economia foram de igual monta. Né? Verdade. Não dá para Até porque dizer. não é um negócio isolado que aconteceu só em um bairro, né? É um negócio que aconteceu no mundo inteiro, No né? Foi uma mundo inteiro. pandemia, Né? então você não consegue ficar isolado disso aí. Exatamente. Eu gostei dessa do Vem Aí o Velho Normal. Eu acho É, que é eu uma escrita diria, o interessante. novo normal é velho. O novo normal é velho. É. Jorge, daqui a pouco tiram a gente do ar, porque com uma hora eles terminam. Sim. É só agradecer. Eu acho que dá para se falar muita coisa ainda, né? Você tem uma capacidade de falar de tantos assuntos mais variados possíveis. Essa semana, pelo que eu vi, você fez live de... Hum. Muito obrigado e deixar para você as considerações finais. Obrigado pelo carinho e obrigado por ter passado tanto conteúdo para a gente de uma maneira tão prática e tão rápida também aí em uma hora. Agradecer a você de coração. Olha, Alexandre, eu gostei muito dessa live por uma razão muito simples. Eu É. normalmente sou convidado a falar sobre educação ou sobre história, né? E Aham. você conduziu a conversa que, na verdade, esta live foi um bate-papo, né? Mas é isso Porque, mesmo. porque eu falei do que eu não entendo, Oh, graças a Deus, imagine se entendesse. né? Eu falei Valeu. das coisas das quais eu não sou especialista, né? Valeu, foi Também uma aula. daquilo que eu leio e procuro me informar, né? E como conversar é algo que nos faz bem, e eu sei que você também gosta muito de Muito. conversar, né? Então eu fiquei feliz em estar aqui na live, quero lhe agradecer, quero Muito obrigado. agradecer Estamos a às ordens. todas as pessoas que nos acompanharam, né? Afinal, elas dedicaram uma hora de suas vidas para ouvir dois caras conversando, É, né? Então, é uma do coisa século fantástica. passado, ainda por cima. Pois é. E quero lhe dizer que foi muito bom e muito prazeroso estar aqui. E quem sabe no futuro, se você me convidar de novo, eu venho Opa! outra vez. Viu? Ou eu vou na Muito sua também. obrigado. Tá bom, Tá muito Jorge. bom, Muito Alexandre. obrigado. Obrigado, Graças. 93 Um Notícias. abração. Obrigado, Carlos Eloy. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora. E na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui com o Evânio Moura, Jorge. A gente vai falar sobre eleição. Vai Olha, ter gosto eleição, não muito vai de ter Evânio. eleição? Vai ter eleição, não vai ter eleição? É importante votar, não é importante votar? Com voto a gente pode mudar o que está aí, não pode mudar? Eu acho que vai ser um papo interessante também. Até a quarta, Jorge. Evânio Pode foi meu falar. aluno na Universidade Federal de Sergipe. Gosto muito dele. Um Rapaz, abraço. Até um mais. abração. Está conservado, Tchau. viu, Jorge? Um abraço. Tchau, tchau.